Boa noite a todos, essa é a live com a doutora Desirê Maioli. Essa live é uma live sobre cirurgia ortopédica e anestesia. Tem várias dúvidas, tem várias questões que a gente vai esclarecer. E à medida que ela entra aí, eu já vou puxando, vou cumprimentando as pessoas, né? O Cícero tá aí, a Crici entrou, Miguel Pinheiro, poxa, tem muita pessoa bacana aqui entrando. Essa live ela tem algumas regras. Primeira regra, eu cumprimento que eu consigo, né? Às vezes a pessoa acena ali, se eu não cumprimentar, não é que eu não vi ou que eu não estou querendo, é que simplesmente às vezes não dá, a gente está no meio do bate-papo e eu não consigo. As respostas, né? A gente vai dar as perguntas que o pessoal já mandou. Às vezes a pessoa tenta botar uma pergunta ali e nem sempre dá, né, para responder, mas eu vou tentar. E assim que a doutora Desirê entrar, a gente vai... Ó, o Reinaldo Cury ali do Rio de Janeiro, médico do Volta Redonda, estamos vendo. Olha que legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a convidada já entrou. Estou esperando a convidada. Assim que a convidada entrar, eu já puxo ela. Ó, entrou ali a convidada. Vamos dar um alarme, deixou a pergunta, vamos responder. Olá! Oi! Boa noite! Tudo bem, doutora Desirê? Tudo bem? Bacana. Pessoal, é o seguinte, eu estava falando aqui das regras da live, e é assim, né, Desi? A gente cumprimenta quem a gente consegue, né? Tem muita gente bacana que vai entrando, a gente não consegue cumprimentar todo mundo. A gente vai responder primeiro as perguntas que já vieram. Se a gente consegue, a gente dá né, embica mais uma pergunta. A gente tem um conteúdo fantástico para falar para vocês. E tudo vai ficar no canal da Artrose, pessoal. Quem não sabe o que é o canal da Artrose vai saber. O canal da Artrose é assim, ó. É lá no YouTube. Você entra no canal da Artrose e vai me encontrar. E eu vou deixar essa live preciosa com a doutora Desirê para vocês lá, com todas as perguntas. E o que é bacana é o seguinte, a gente vai conversando, é tom de conversa, eu vou perguntar para ela vai respondendo, a gente vai daí repercutindo, vai falando, né, muita coisa sobre que já perguntaram, né? Então, o tema hoje é cirurgia ortopédica e anestesia. O pessoal deixa para a última hora, né, Desirê, se perguntar as dúvidas para anestesia, quer só saber em cima da hora. Então, por isso que eu te chamei. Dá um oi pro pessoal aí, Desirê. Tudo bem, pessoal? Bom, em primeiro lugar, então, eu sou a doutora Desirê, sou anestesiologista aqui em Bento, anestesio para o doutor André. Estou muito feliz de estar hoje aqui conversando com vocês, né? Tentando trazer, né, algumas respostas, né, para as dúvidas, né, de anestesia, porque eu acho que o doutor André também sabe que vários pacientes chegam assim para consultar falando, olha, doutora, eu não tenho medo de nada, só tenho medo da anestesia. Né? Então, é isso aí. Hoje a gente vai tentar esclarecer algumas coisas, né? E eu fico muito feliz, então, de estar aqui. E quero parabenizar também, né, o doutor André por esse, né, por esse canal da Artrose. A gente sabe que às vezes os pacientes chegam e têm várias dúvidas, não conseguem tirar as dúvidas numa consulta só, né? Então é uma forma da gente poder esclarecer mais coisas assim, esse nosso encontro, tá? Então, é verdade. Bom, eu agradeço, né, a ti, a própria equipe de anestesia, né? A Desirê, ela é minha anestesista há muitos anos. Ela está debutando em lives hoje, pessoal. É a primeira live que ela vai fazer conosco, né? E os pacientes sempre disseram assim que às vezes eles vão especificamente na consulta resolver a sua questão, mas tem outras. Então, esse é o momento de resolver outras questões, né? O pessoal aí da FISIC lá em Porto Alegre está conosco também, que reabilitam os pacientes nossos que estão em Porto Alegre. Então, um oi pro pessoal, várias pessoas bacanas entrando. E aqui é mais ou menos para tirar algumas dúvidas, né, de consultório. E assim, a primeira pergunta que você vai esclarecer, Desirê,
assim, eu vou explicar para o pessoal. Uma coisa é cirurgia de urgência, quando o paciente chega com uma fratura no hospital. Isso é uma circunstância. E uma outra coisa é a cirurgia eletiva, cirurgia em que você escolhe, elege o dia para fazer. Cirurgia eletiva é diferente de cirurgia de urgência. Então, Desirê, querida Desi, conta para nós por que é que na cirurgia eletiva precisa sempre de jejum. Então, isso é uma coisa muito importante, uma pergunta muito legal, né? Na verdade, assim, ó, quando a gente marca uma cirurgia eletiva, a gente quer que o paciente esteja na sua melhor forma, para diminuir o máximo possível os riscos, né, do paciente estar fazendo uma cirurgia. Então, o que que acontece? Quando a gente faz uma anestesia geral, a gente perde reflexos, né? Então, assim, o conteúdo gástrico, o conteúdo que está no estômago, pode ir para o pulmão, tá? E fazer uma pneumonia, né? Que é muito grave nesse sentido. Então, todos os procedimentos eletivos, a gente pede jejum. Aí tu vai me perguntar, tá, mas eu vou fazer uma cirurgia no pé. Por que que eu vou precisar fazer jejum? Por quê? Porque se a gente quer diminuir o risco e se alguma coisa acontecer nesse procedimento, por algum motivo, tu precisar de uma sedação mais profunda, ou tu precisar mesmo de uma anestesia geral, por algum motivo ali do transoperatório, tu vai estar sem comida no estômago, né? E não vai ter nenhum risco de que alguma coisa, né, ruim aconteça, como uma pneumonia, né, nesse sentido, tá? Então, a gente preconiza o jejum. Hoje se sabe que a gente pode tomar líquidos claros, que a gente chama um chazinho, uma água, até mais ou menos 200 ml, 2 horas antes do procedimento cirúrgico, tá? Para não ficar tanto tempo em jejum, porque a gente sabe também que muito tempo em jejum também faz mal para a cirurgia. Então, é por isso, assim, acho que respondi, né? Ficou claro, né, pessoal? É a questão da aspiração, né? Perde os reflexos, pode aspirar e daí para o pulmão, né? E é uma complicação grave que poderia ser evitada. Tem vários colegas anestesistas entrando aí, né? Tem o doutor Felipe, né? Que é meu compadre, eu sou Dindo da Marília. Manda um beijo para a Marília aí, Felipe. Tem a Carol, o Fábio, o pessoal todo da equipe que está assistindo também. Muito legal. Me conta assim, como é que são os preparativos, doutora Desirê? Como é que é a avaliação pré-anestésica? Todo mundo tem que consultar, não é todo mundo. Que exames vocês pedem? Como é que é? Então, assim, quando a gente vai para uma cirurgia eletiva, né? Então, a gente tenta, como eu falei, diminuir todos os riscos, tá? E isso, com o passar dos anos, tem demonstrado que aumenta muito a segurança do procedimento anestésico cirúrgico, tá? Porque a gente sempre tem que pensar o seguinte: o paciente que vai fazer uma cirurgia, ele não tem um risco só da anestesia, né? Como se fosse, eu tenho medo só da anestesia. Não. O risco cirúrgico, ele depende do tipo de cirurgia que a gente vai fazer, das comorbidades, ou seja, das doenças que o paciente tem, tá? E do tipo de anestesia que a gente vai fazer. Na consulta pré-anestésica com o anestesiologista, a gente vai fazer o quê? Vai conhecer o paciente, vai conhecer as comorbidades, vai saber se o paciente está na sua melhor forma, ou seja, a pressão está controlada, o diabetes está controlado, a tireoide está bem, está ok. E a gente vai conseguir preparar esse paciente. Bom, não está ok, a gente vai ter que deixar ele bem para poder fazer a cirurgia, tá? Então, em relação ao paciente, tem tudo isso. Na consulta pré-anestésica, a gente vai avaliar se o paciente já fez alguma cirurgia, se teve algum problema em alguma cirurgia passada, teve algum tipo de alergia, teve náusea e vômito, que foi uma pergunta de uma paciente, né, ali que falou. Então, a gente vai ver todas essas coisas para poder preparar a melhor anestesia para aquele paciente, tá? Além disso, a gente vai analisar a via aérea. Alguns pacientes vão ter que ter anestesia geral, vão precisar ser entubados. Né? E tudo isso, todo esse conhecimento faz com que a gente diminua
a chance de riscos no pós-operatório. A anestesia para cirurgia ortopédica, ela é muito legal, porque tu anestesia desde o paciente nenezinho, que nasceu com algum problema congênito ósseo, né? Até o paciente de 95, 100 anos, que a gente já teve isso, né? Que fraturou o quadril, né? Por uma queda. Então, assim, é uma anestesia, a anestesia para ortopedia realmente é muito ampla, né? A gente pega o trauma do paciente jovem na madrugada, né? Então, assim, realmente, né? Tem emergência, tem cirurgia eletiva, tem prótese. Então, é um mundo, né? Para anestesia, sim. Em relação aos exames, também vão depender de cada, né? Vai depender de cada paciente e da sua comorbidade, né? O paciente que tem problema cardíaco, às vezes vai precisar de uma avaliação no seu cardiologista. O paciente que usa um remédio que afina o sangue, um anticoagulante, a gente vai precisar saber se ele pode parar esse anticoagulante ou não. Então, tudo isso é visto na avaliação pré-anestésica. E já está demonstrado em inúmeros trabalhos que a avaliação pré-anestésica aumenta muito a segurança do paciente na cirurgia. Então, bom, isso é muito bacana, né, pessoal? Então, para a cirurgia eletiva, é recomendado fazer uma avaliação antes. Vocês sempre pedem exames, ou tem algum caso que só a conversa, a anamnese, né? E o exame físico bastam? Ou sempre tem que ter uma creatinina? Ou sempre tem que ter um eletro? Como é que é? Não. Então, assim, a solicitação de exames vai depender do paciente. Então, por exemplo, a gente chama do paciente ASA 1, aquele paciente que não tem nenhuma comorbidade, né? Que não toma remédio para nada, não tem nenhuma patologia. E que vai fazer uma cirurgia ambulatorial. Uma cirurgia de pequeno porte, né? Uma artroscopia de joelho, né? Uma cirurgia na mão de túnel do carpo, uma cirurgia do pé de joanete, né? Cirurgias pequenas, né? Em pacientes que não possuem comorbidades, não tem necessidade de ser solicitado exames, tá? Então, a gente tem protocolos para a solicitação de exames, né? Nem todo paciente precisa fazer hemograma, precisa ter análise da coagulação, porque essas cirurgias daqui a pouco não sangram tanto, então não precisam, né? E o exame clínico vai nos mostrar, olha, não, nunca tive sangramento, outras 10 cirurgias foram todas ok. Então, na avaliação anestésica, a gente vai ver se é necessário ou não o exame. Então, assim, pessoal, não é que vá precisar de exame, às vezes não precisa, às vezes já tem os exames que tem, mas a consulta sempre precisa. Porque o médico que vai anestesiar vai ter que saber dos riscos que houve, que o exame pode precisar ou não. Ó, tem várias pessoas mandando oi para nós aqui, né? Vários pacientes, né? Tem vários colegas, a Dani Fener, o doutor Laurindo, tem um monte de gente bacana. Nós estamos aí com 50 e poucas pessoas assistindo. Isso é uma glória, disse Renan, logo no teu debut. É um assunto legal, né? É um assunto muito legal. Me conta assim, bom, a gente falou um pouco de fatores de risco, né? Diabetes, colesterol alto, é um problema, não é? Como é que é? Pessoas, meu colesterol está alto, não vou poder fazer anestesia, como é que é? Não contraindica fazer anestesia o colesterol alto, né? A gente tem que, claro, o paciente que tem o colesterol alto vai ter que fazer tratamento para isso. Se já está fazendo tratamento, vai ter que continuar a tomar as medicações de forma correta, mas não contraindica fazer um procedimento, diferente de um paciente diabético que está com a sua glicose lá em cima, né? E que principalmente para a cirurgia ortopédica aumenta muito o risco de infecção. Então, sim, algumas coisas contraindicam, né? O anticoagulante, né? Para nós é complicado, porque é uma cirurgia que muitas vezes pode sangrar, né? Para nós é uma coisa que a gente tem que estar bem atento, né? Eu queria que tu revisasse, assim, de modo bem simples, né, Deise? Claro que a anestesia puxa uma área da medicina super aprofundada e complexa, mas que tu falasse, assim, dos modos principais, né? Para a pessoa ter noção, que daqui a pouco a gente vai começar a combinar isso aí, né? Então, nós vamos fala para nós, assim, o que é anestesia local,
o que que é um bloqueio, né? O que que é a geral, o que que é a sedação, né? E o que que é hack e o que que é peri. Vamos Isso mais é ou menos super uma a uma, porque importante. depois nós vamos juntar, né? Isso é super importante, porque assim, alguns pacientes chegam e dizem assim, ah, doutora, vai ser só uma anestesia local, né? Não, né? Vai ser uma hack anestesia. Então, o que que acontece? A gente tem algumas anestesias, por exemplo, a anestesia local realmente é no local do procedimento. O cirurgião, O né, local é vai só ali ali, ó, no no corte, localzinho. isso aí, no corte e faz uma anestesia no local, tá? Depois a gente tem o bloqueio periférico, tá? O bloqueio periférico a gente vai nos nervos que banham aquela região, tá? E anestesia aqueles nervos para que tu não sinta dor durante o procedimento. Depois a Pode gente ser tem a... em cima da clavícula, ou no pescoço, ou pode embaixo ser da pro axila, ombro, né? São isso, pode ser exemplos, né? Tem isso aí, centenas, pessoal. É centenas. tudo E depende do local. do estudo da anatomia do local, e o bloqueio melhorou muito, muito com a Muito. ecografia. A ecografia, agora o anestesista enxerga a Isso aí. artéria ou o nervo, até né, o nervinho vai lá e coloca o anestésico lá no local. Então, é uma coisa que, puxa, nos últimos 15, Isso. 20 anos melhorou muito isso. É muito bacana esse E estudo. assim, a gente tem que saber muito anatomia, né? Né? Que às vezes o paciente fala, ah, mas o que o anestesista faz? Não, tem que saber toda a anatomia para ir lá bloquear aquele nervo que vai inervar aquele lugar cirúrgico, porque não adianta tu bloquear uma coisa que não vai fazer, né, o que Exatamente. tem que ser feito. Então eu já te faço a pergunta tem... aqui. A anestesia serve somente para bloquear a dor? É igual em qualquer paciente? Não, Não, não né? é. Ela realmente, assim, a anestesia geral, depois que a gente vai falar, né? Ela é composta por bloqueio, né? Então, tu vai tirar a dor, tu vai tirar a consciência do paciente quando tu faz uma anestesia geral, né? Então, assim, depende do paciente, do tipo de cirurgia que tu vai fazer. E, né, para poder eleger a melhor técnica, né? Então, depois disso a gente tem a raquianestesia e a peridural, que são anestesias no neuroeixo, que a gente Qual é a chama. diferença da hack e da anestesia? Então, a gente pode dizer que a raquianestesia é um pouquinho mais profunda, né? Ela vai onde está o líquor, tá? Ela não chega próxima à medula, ela vai onde a medula já acabou. Por exemplo, a medula acaba no adulto em L2, L3, a gente vai L4, L5, tá? E a peridural, ela vem um pouquinho antes, ela é no espaço peridural, no espaço anterior, onde não tem um líquor, e a gente faz ali. E essa peridural a gente pode fazer em qualquer altura da coluna, porque ela não vai estar em encontro com a medula, né? Que os pacientes perguntam muito isso, ai, doutora, mas não vai tocar na minha medula e tal, então isso é uma coisa importante de entender. E tem a anestesia geral, né? Que então a gente faz o paciente dormir, o paciente fica inconsciente, ele precisa de um aparelho que ajuda a ventilar, ele precisa ser entubado na maioria das vezes, tá? E tem a sedação. A sedação, na sedação, a gente não tira a dor do paciente. Então, a sedação sempre tem que estar junto com um bloqueio ou com uma anestesia local, né? Porque às vezes os pacientes dizem, ai, doutora, eu acordei no meio da anestesia. Sim, tu pode acordar. Se tu tá fazendo uma sedação e tu fez um bloqueio, tu pode acordar, mas tu não vai estar sentindo dor. Então, isso é uma coisa bem importante também da gente esclarecer, né? Que às vezes a gente fica com dúvida. Tem gente, por exemplo, e aí agora eu vou te perguntar, vou te botar na parede. Tem gente que fez uma hack quando fez a cesariana e ficou com dor nas costas anos depois. Isso procede ou não procede? Não. Explica aí, limpa a barra dos anestesistas agora. Não procede, porque o que acontece? Sim, quando a gente faz a raquianestesia, a gente usa uma agulha que vai, às vezes é agulha cortante, às vezes não. De qualquer forma, quando tu faz a anestesia, tu pode causar um dano na pele, né? Tu vai estar cortando, tu vai estar entrando, como quando tu pega uma veia,
né? Tu fica com aquela região sensível por mais tempo. Então, assim, no dia seguinte, no outro dia, tu pode realmente sentir, aquela coisa tá um pouco incômoda. Mas, assim, não vai durar anos, né? Porque é só uma questão do como se fosse a agulha entrando ali na pele. Né? Quando o pessoal se queixa para mim, eu mando depois de anos falar com o anestesista. Então... Daí a gente tira essa dúvida. Já aconteceu algumas vezes da gente esclarecer que não é. Então, assim, a gente acaba dando um analgésico, dando um anti-inflamatório, né? Mas esse esclarecimento, que para nós até é corriqueiro, é importante para a pessoa saber e entender. Né? Por isso que eu perguntei aqui, até em tom de brincadeira, mas para o pessoal saber, né? Então, assim, a doutora Desirê já explicou as formas assim, mais básicas, né, de anestesia, técnicas anestésicas, né, que a gente vai agora, conforme a região do corpo, vai combinar. Ela vai dizer o que é mais comum, né? Porque, claro, sempre vai ter aquele que vai dizer, eu operei o joelho e não foi assim. A minha anestesia foi diferente. Cada caso, você sabe, né, gente? Isso é medicina. Cada caso é um caso. Cada caso é diferente. Então, assim, eu vou perguntar mais ou menos como é que é a rotina geral, né? E aí ela vai nos explicar como é que costuma ser, né? Para a cirurgia de joelho, tem cirurgias diferentes, pessoal, que vocês têm que entender. Tem cirurgias que são endoscópicas, ou seja, que a gente usa uma câmera através de furinhos. Por exemplo, a artroscopia, que é para tratar um menisco, uma lesão de cartilagem, né? Ou o próprio ligamento, né? E a gente tem que usar um garrote na coxa. Garrote é um aparelho que reduz a circulação momentaneamente, para não sangrar ali, né? Então, para essas cirurgias assim de joelho, artroscopia, ligamento, doutora Desirê, o que em geral, qual costuma ser a técnica anestésica? Como é que vocês costumam fazer? Conta para nós. Essas cirurgias, né, essas artroscopias, nas artroscopias simples, né, na maioria das vezes são cirurgias que são ambulatoriais, ou seja, o paciente vai embora no mesmo dia, tá? A gente já sabe que a cirurgia ambulatorial, né, ela hoje em dia está muito melhor, porque existem anestésicos que são metabolizados mais rápidos, né? E então a gente consegue que o paciente vá para casa mais acordado, e nada melhor do que ir para casa depois de uma cirurgia, né? Passar a noite na sua casa. Isso, né, não diminui a infecção, o paciente com certeza fica muito melhor. Então a gente sempre tem pensado em melhorar essas técnicas. Ultimamente a gente tem feito bastante nessas artroscopias simples, o que a gente chama de máscara laríngea, que é uma anestesia geral mais assim, curta, né? Em que a gente não coloca um dispositivo como um tubo, a gente coloca um dispositivo que a gente chama de supraglótico, que só ajuda o paciente a respirar. E a gente faz um bloqueio sensitivo, um bloqueio no nervo só de sensibilidade do joelho, tá? Que é numa região que a gente do canal dos adutores, né? E então o nervo safeno, né? Então, assim, a gente tem feito essa anestesia. A gente fazia a RAC, né? Só que a RAC acabava acontecendo que às vezes os pacientes demoravam mais para se recuperar, ficavam mais tempo na sala de recuperação, né? Porque cada paciente demora um tempo, né? Para passar anestesia, para passar o bloqueio motor da anestesia. Quando a gente tem uma cirurgia, uma artroscopia que tem ligamento e tal, então assim, daí precisa realmente né, um bloqueio motor maior. Então, algumas vezes a gente faz a RAC e pode fazer junto o bloqueio, porque quando passa a RAC, volta a sentir, né, sensação, quanto sensitivo. Então, pode fazer esse bloqueio para diminuir a dor e o paciente ir para casa sem dor. Vai depender, então, pessoal, do tamanho da cirurgia, né? As cirurgias endoscópicas menores têm essa alternativa. E aí já liquidamos duas perguntas aqui, ó. Joelho, se usa anestesia geral ou local? A doutora já disse aí, né? Sedação e um bloqueio, né? Não é bem local, né? Um bloqueio junto com a sedação, mas não é uma geral. E outra pergunta posso fazer uma anestesia e ir embora para casa no mesmo dia?
Pode. Nesse caso, sim, né? Nesse caso da cirurgia de joelho, desse grau de complexidade, de invasão, né? Aí sim, né? Isso. Bom, aí nós vamos para as próteses. Prótese, não sei se o pessoal sabe, mas a minha paixão é prótese, né? Eu opero prótese todos os dias há muitos anos, não na pandemia, que a gente só opera as fraturas, né? Ou os casos mais complexos, né? Mas prótese, existem as próteses mais preservadoras, né? Que a gente já tem uma ótima experiência, a gente tem uma das melhores experiências do estado, né? Para não dizer do país, que é a prótese uni, né? Que é de um lado só. E tem a prótese total, que daí sim, é uma troca, você troca junta, né? E tem as revisões de prótese, que você troca uma prótese primária. Conta para nós, assim, qual é como é que costuma ser a anestesia na uni, na total, como é que é aí, Desi? Então, né, esse trabalho, como o doutor André gosta muito, né, dessas cirurgias, a gente tem evoluído a anestesia para a cirurgia dele também. A gente tem aprendido muito com o passar dos anos, né, André, juntos, eu acho, fazendo essa anestesia. A literatura, os congressos, né, os casos nos mostram isso, né? A Paula aqui, Jeremias, perguntou, esse bloqueio pode ser indicado para todos os pacientes? Alguma contraindicação? Tem. Aí fala tem aí. Uma contraindicação. A recusa do paciente é a principal. O cara não quer. Né? Não quer. O paciente anticoagulado também, né? Aquele paciente que não pode parar a anticoagulação, porque o risco dele ter uma trombose, dele ter um infarto é muito grande. E infecção no local também, onde a gente vai fazer o bloqueio, né? Também contraindica fazer esse bloqueio. Essas são as principais contraindicações. E voltando então na próteses, né? Então, assim, a gente tem aprendido, né, muito com o passar dos anos. Quando eu entrei em Bento há 11 anos atrás, para ter uma ideia, a gente fazia bloqueio femoral. E a gente foi vendo que esse bloqueio, ele gerava um bloqueio motor. E aí, o paciente precisava fazer fisioterapia, né? Precisava mexer aquele joelho e não conseguia. E aí, a gente demorava mais dias, né? Mais dias para mexer. E o paciente que faz uma prótese de joelho é um paciente que já vem com uma dor crônica, né? Então, a gente tem que cuidar muito e tem que fazer tudo que a gente pode para que a dor dele no pós-operatório seja pequena, para que ele possa se recuperar, possa fazer a fisioterapia e possa, né, fazer tudo que o doutor André ache e pense que seja necessário para a reabilitação do paciente, né? Então, a gente vem melhorando a técnica, a gente tem feito, então a gente faz uma sedação no paciente, tá? Uma raquianestesia, algumas vezes com morfina, que é um opioide que diminui a dor nessas 24 horas. E, além disso, no final da cirurgia, a gente bloqueia aquele nervo que eu falei antes no canal dos adutores, né? Que é o nervo safeno, que é um nervo sensitivo, e a gente deixa um catéter próximo a esse nervo, junto com uma bomba de infusão que fica colocando no pós-operatório anestésico local lá dentro e diminui a dor desse paciente, tá? E ele consegue movimentar a perna bem e fazer a fisioterapia para a sua reabilitação. Então, isso tem acho que, modificado bastante os pós-operatórios na cirurgia grandes de joelho, né? Tem melhorado muito, né? Estão perguntando aqui se o bloqueio é com ultrassom, é assim com ultrassom, né? E como eu disse ali no começo, isso melhorou muito. A Marilúcia pede mais lives sobre prótese de joelho. Eu já fiz uma com o doutor Guilherme lá de Belo Horizonte. Você olha lá no canal da Artrose. Vocês entrem lá no canal da Artrose e vão encontrar a live lá com o Dr. Guilherme, lá o professor da UFMG. Vocês vão encontrar muitas cirurgias de joelho, mas a gente pode fazer outras também. E vocês podem descer aqui, olhar naquele aviãozinho, clicar no aviãozinho e chamar outras pessoas para a live também, que está acontecendo agora, né? Que a doutora Desirê está brilhando na nossa live aqui, está debutando em grande estilo.
Está indo super bem. Muito, e a prótese, pessoal, tem todo esse cuidado anestésico. A gente tem estudado muito reduzir o tempo da hack, reduzir o tempo da anestesia. As unicompartimentais, a Ofélia ali já fez uma uni, né? Eu sou fã da Ofélia, que ela está sempre aí conosco. As unis, elas têm um pós-operatório muito melhor, né? Talvez a Marilúcia seja paciente para as duas lutas. Então, melhorar também a anestesia para essas próteses, né? Exato. Unicompartimentais. Isso aí, porque a gente já está pensando em daqui a pouco diminuir o tempo do paciente né, em hospitalar, para que ele possa ir embora em menos tempo do hospital, para que a recuperação dele seja. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, doutora André? É verdade. Para a gente melhorar a anestesia, muito, né, que o paciente sente antes. Então, daqui a pouco a gente também vai estar melhorando essa anestesia para essas próteses unicompartimentais, fazendo, como eu falei antes, fazendo uma anestesia geral mais simples, assim, e um bloqueio mais efetivo, né? O doutor André também faz o bloqueio da cápsula, que também tira dor, né? Aquela dor de prazo no joelho, né? Então, ajuda, né? O bloqueio periférico, o doutor André também faz esse bloqueio. Então, a gente tem melhorado muito a técnica anestésica para as próteses de joelho, né? É verdade. Assim, agora nós vamos evoluir para o quadril. Bom, o pessoal que não sabe, eu sou originariamente cirurgião de quadril, né? Fui até presidente da nossa regional aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já faz alguns anos isso. E o quadril, nós vamos falar de duas coisas um pouco diferentes. Uma é a cirurgia de artroscopia de quadril, que é a cirurgia endoscópica, né? Em geral, o paciente de 20 a 45 anos, que teve alguma lesão ou na adolescência ou na infância, ou que é esportista e tem uma coisa chamada de impacto. Para esses pacientes, a gente tem que posicionar eles certinhos dentro de uma mesa de tração, né? E como é que é a anestesia para esse procedimento, para a artroscopia do quadril? Como é que é, doutora Desirê? Então, por causa do posicionamento, né, desses pacientes, a gente prefere fazer uma anestesia geral junto com uma anestesia raquio ou epidural. É isso aí. Então, a gente faz as duas anestesias. Primeiro a gente faz a raquio ou a peri, e depois a gente faz uma anestesia geral, né? Pelo posicionamento, como o doutor André falou, né? Então, assim, isso é bem importante dos pacientes entenderem que na cirurgia o paciente vai ficar ali sedado ou anestesiado e a gente que vai cuidar do posicionamento, vai cuidar para que não tenha nenhuma compressão de nenhum nervo, para que no pós-operatório ele não sinta dor, né? Então, todas as coisas a gente mantém ele aquecido, né? Com manta térmica, cuida da temperatura para que não aumente o sangramento. Então, são todos os cuidados transoperatórios assim, que fazem com que o paciente depois, né, se recupere melhor e se sinta bem, né, no pós-operatório. Então, as cirurgias de artroscopia acabam sendo com a anestesia geral mais raquio-peri. Bacana. Bom, e aí tem a cirurgia de prótese, né? A cirurgia de prótese de quadril é a melhor cirurgia da história da cirurgia. Uma cirurgia que funciona muito bem, e é verdade, saiu um artigo no Lancet, né? Polêmico Lancet, mas saiu. É uma cirurgia que funciona super bem, mas ela tem que estar naturalmente bem indicada, né? Tem alternativas à prótese, eu já falei várias vezes. Radiofrequência, ácido hialurônico, a artroscopia em alguns casos, biológicos que estão vindo aí, né? Um monte de coisa que a gente faz. A anestesia, por exemplo, para a radiofrequência é a Desirê, que vai na clínica fazer, né? Que é muito bacana, por isso eu convidei, né? A Desirê para falar conosco. E me conta assim, por exemplo, para o quadril, né? Como é que é... Vamos falar dessa da radiofrequência, que é no consultório, né? Que a gente tem uma clínica especializada nisso, né? Desde que ela já veio fazer vários casos aqui. Me fala da segurança, de como é que é para fazer a radiofrequência no quadril ou no joelho aqui na nossa clínica. Tem segurança? Vocês têm experiência? Como é que é?
Então, isso é um assunto bem legal, tá? Então, assim, eu gostaria de falar que, assim, a gente faz com toda a segurança. Isso é feito por legislação, né? Exato. A gente não pode ir, assim, em qualquer lugar, fazer anestesia ou fazer procedimentos. Então, a gente tem uma legislação para fazer isso, né? O consultório do Dr. André, ele foi, né, feito para isso. É um consultório que a gente chama de ambulatório do tipo 2. Nesses tipos de consultório, a gente pode fazer sedação, tá? E anestesia local. Então, assim, o doutor André faz a radiofrequência e a gente faz uma sedação para ele poder fazer esse procedimento sem que o paciente sinta dor ou sinta qualquer inconveniente do procedimento, tá? São lugares, então, que tem que estar preparados para isso, tem que ter fonte de oxigênio, tem que ter todo o material de emergência, né? A gente, claro, nunca quer que aconteça nada, mas a gente tem que estar preparado para que isso não aconteça, né? Então, tem que ter desfibrilador, tem que ter todas as drogas para reverter qualquer problema que o paciente tenha, né? Em relação a, né, alguma intercorrência do transoperatório, tá? Então, todos esses cuidados são tomados para que a gente possa fazer esse procedimento com segurança. Uma outra coisa bem importante, assim, o paciente que faz esse procedimento, ele sempre tem que estar acompanhado por um adulto responsável, né? Para que possa levá-lo para casa, para que possa ter as orientações que eu e o doutor André né, passemos para eles. Então, todas essas coisas são bem importantes. Mas é um procedimento bem organizado já pela gente, né? A doutora André já está tendo, né, alguns casos bem legais. Então, tá bem organizado, com bastante segurança, né? Então, é isso, assim, em relação... Bacana. A gente faz uma sedação, né? Para que o doutor André possa fazer o procedimento. No joelho, às vezes até um bloqueio é feito, que ajuda também, né? Isso. Bom, então aqui sobre o quadril, né? Aí a prótese, né? Tem várias perguntas. Como é a anestesia da cirurgia de quadril? Daí, no caso, a prótese. Pergunta a Marga Cozinha. Ó, a Márcia Olmo pergunta: anestesia na terceira idade, 73 anos. E também... me perguntou aqui a dona Maria, ó, sobre a live de segunda, tipo de anestesia para cirurgia de quadril e de ombro. De ombro a gente já está chegando lá, vamos falar do quadril na prótese. Assim, eu opero a prótese com o paciente de lado, né? Então, em decúbito lateral, que a gente chama, né? Paciente acomodadinho de lado, que é a abordagem que eu faço. Há outras abordagens, e um dia nós vamos fazer uma live só sobre abordagem. Mas, enfim, na anestesia, conta, então, para o pessoal que está precisando, que vai fazer uma prótese de quadril, doutora Desirê, como é a anestesia para essa cirurgia? Então, assim, eu vou falar da anestesia para cirurgia de prótese de quadril do Dr. André, né? Que é uma cirurgia que é rápida, tá? Tem pouco sangramento, é verdade. Então, assim, é uma anestesia que a gente faz e a gente consegue fazer com um bloqueio do neuroeixo, com raquio peridural, tá? Por quê? Porque a gente, como o paciente não fica um tempão em decúbito lateral, ele consegue, com sedação, aguentar esse decúbito lateral. A gente coloca coxins, que são como travesseiros para proteção do paciente, tá? E o paciente consegue ficar tranquilamente nessa posição. Nos livros, está descrito que alguns cirurgiões, pelo tempo cirúrgico grande, acabam associando anestesia geral e raquio-opera. Mas não precisa. Tá? Mas a gente não precisa. Eu não me lembro a última vez que a gente fez um procedimento desses com a associação dessas duas anestesias, tá? Então, a gente faz a sedação e a RAC. Quando a gente faz a RAC, a gente coloca, então, um opioide, né? Morfina ou fentanil, para dar uma analgesia para o paciente nas primeiras 24 horas. E o paciente costuma ficar bem com isso. Há um tempo atrás, a gente fazia catéter peridural, mas a gente tem visto que não tem um benefício grande deixar um catéter peridural para o paciente. Então, a gente tem feito a RAC com o opioide, que tem sido bom, né, nessas situações. Bom, vamos para o ombro, então.
cirurgia do ombro, já perguntaram, né? E agora nós vamos para como é que é a anestesia para o ombro. Aí também depende do tipo de cirurgia, né? Tem a cirurgia, né? Vocês se lembram da live lá do Carlos Macedo, que é a cirurgia por vídeo, a sutura do manguito. Quando você costura, né, o tendão arrebentado por vídeo, né? Olha lá e, tipo umas agulhas de crochê, costura de volta no osso, né? Isso o pessoal chama artroscopia, para tratar a lesão de manguito. E é uma, em geral, precisa, né, de uma anestesia geral, que agora, né, a doutora Desirê vai contar para nós. A gente também faz em decúbito lateral, ou seja, o paciente de lado, né, com o braço suspenso. Conta aí pro pessoal como é que é. Essa cirurgia também é bem legal, né? E a anestesia para ela é super legal também. A gente tem feito essas cirurgias do doutor André, então sempre nos pede que o paciente, como é uma articulação pequena, né, André? E ele vai entrar lá para olhar aquela articulação, né? Então, assim, não pode ter sangramento, então atrapalha a visualização dele. Então, assim, uma anestesia que a gente tem que cuidar para a pressão ficar. Todas a gente cuida que fique estável. Claro. A cirurgia, principalmente. Mas essa tem que ser até. Por isso que a avaliação é tão importante, gente. Isso aí, não porque pode se o paciente é com pressão muito alta, vai fazer cirurgia de vídeo de ombro, às vezes o paciente até se frustra, né? Porque, claro que a gente quer ajudar, mas às vezes tem que regular a pressão antes para chegar bem lá na hora e o anestesista conseguir baixar a pressão para que a gente consiga ver dentro da articulação. Não, como a gente está usando uma câmerazinha, se sangra na hora muito, fica borrado. E aí a gente precisa, então, daquilo que a gente chama de hipotensão, né? De uma pressão mais baixa, né? Que o anestesista faz para nós aí, né? Isso aí. E aí a gente tem que cuidar de todas as alterações que essa pressão mais baixa pode, né, acarretar. Então, por isso que a gente também tem que conhecer bem o paciente, né? Então, assim, a gente costuma fazer um bloqueio do plexo axilar, que a gente chama, tá? Que é o bloqueio do braço, né? E ele é feito por via interescalênica, que é entre esses dois músculos que a gente sente aqui no pescoço, com o auxílio do ultrassom. Todos os bloqueios hoje aqui em Bento a gente faz com o auxílio de ultrassom, tá? Então, a gente faz o bloqueio, coloca anestésico local, tá? Nesse plexo braquial. E vai dar uma anestesia, então, para o ombro, tá? Para que o doutor André, então, possa fazer o procedimento. Como o paciente fica em decúbito lateral, o braço fica estendido, né? E realmente gera um desconforto para o paciente esse procedimento, porque também é injetado, né, soro fisiológico. Exato. Então, a gente faz anestesia geral junto, tá? E tem sido super bom também, né? Eu acho essa técnica. Uma vez a gente fazia o bloqueio em todos os pacientes, né? E agora a gente tem feito em todos os pacientes. E realmente a gente... Agora não, né? Até março... A gente notou realmente que tem sido super bom. Os pacientes ficam estáveis durante todo o procedimento, a pressão fica bem legal, então tem sido bastante efetivo. E o paciente acorda no pós-operatório sem dor. Né, por causa do bloqueio. Isso é um detalhe importante. A doutora Pauline Josende nos manda um abraço e a gente tem que ter muito cuidado com o que vai contar aqui, porque isso aqui é público, né? Doutora Desirê, e o corregedor do Conselho Regional de Medicina está assistindo. Então, tu vê bem a nossa responsabilidade com a ética, né? E com a informação de qualidade. Você sabe, né? Informação de qualidade é no canal da Trosa. Isso aí. E olha só. Bom, lembrando, pessoal, quando faz o bloqueio, fica sem dor várias horas, mas fica também com o braço enformigado, sem mexer, às vezes 12 horas, 18 horas, né? Explica aí como é que é. Então, esse plexo que a gente bloqueia é diferente daquele que eu falei para o joelho, que é só sensitivo, né? Esse plexo, ele é motor também. Então, realmente, o paciente vai ficar com o braço enformigado, não vai conseguir mexer, não vai ter um controle muito adequado. Então, esse tipo de bloqueio, a gente tem que ter um cuidado no pós-operatório, né? O paciente tem que saber que ele vai ficar um tempo sem sentir o braço, porque isso pode gerar uma ansiedade no paciente, ou pode mesmo gerar alguma lesão, se caso o paciente não cuide ou não esteja com o braço protegido nesse
nesse período, né? Algumas Uhum. cirurgias, por exemplo, que a gente faz, não essa, mas algumas cirurgias que a gente faz que vão ambulatorial, rápido para casa. Então, também tem que estar junto com um adulto responsável, né? Que Claro. compreenda bem o que está acontecendo e que fique responsável por esse cuidado, né? E também que entre em contato caso tenha algum problema, ou caso sinta alguma coisa diferente nesse pós-operatório imediato, né? É verdade. Bom, a doutora Giovana Cobalcini mandou um abraço, né? Que Fala como os legal. anestesistas são ótimos. E, doutora Giovana, os ortopedistas também são ótimos. Com certeza. Bom, assim, ó, Nossos adiante, tem sucesso de vocês, né? estamos sempre juntos. E assim, como é que é a prótese de ombro? A prótese de ombro não é deitado, pessoal. A gente faz uma coisa que a gente chama de cadeira de praia, semi-sentado, né? E aí você faz um corte na frente. E é também mais ou menos isso, né, doutora? Geral, né? E com bloqueio, né? Isso. Assim, a prótese de ombro, uma coisa importante é que a gente, então, faz essa posição de cadeira de praia, que é a gente levanta, né, o dorso do paciente. É importante também saber que quando a gente está anestesiado, a gente mede a pressão no braço. E a pressão do braço é na altura do coração, né? Então, a gente tem que cuidar da perfusão cerebral, do sangue que chega no nosso cérebro, né? Que quando a gente está sentado aqui conversando, é diferente de quando a gente está anestesiado, né? Então, esse é um cuidado que os anestesistas têm bastante, de não ter hipotensão na cadeira de praia, né? E cuidam muito né, disso durante o procedimento cirúrgico, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter nessa posição. E acho que isso é o que mais muda. A gente também faz o bloqueio para que não tenha dor, né? Eu só queria lembrar dessa angústia que o pessoal acorda, às vezes com o braço formigado, é do bloqueio, pessoal. É do bloqueio. Aí... Assim como quando acorda com a hack, né? Acorda com a hack. É verdade, mesma coisa. Né? Ó, a Vera Teixeira tá mandando um abraço. Nós operamos o esposo dela, né? Próstata de quadril, ficou ótimo. E eu já mandei aí a repercussão até para físio lá, ficou super feliz e muito legal. Tá, eu não faço cirurgia de coluna, né? Mas acho que o pessoal quer saber como é que é, via de regra, né? Em geral é anestesia geral, né? E o que mais é de barriga para baixo, né, doutora Desi? Isso, as cirurgias de coluna, junto com as cirurgias de prótese de quadril e prótese de joelho, são as cirurgias que a gente chama de risco intermediário na ortopedia, né? Então, tem um risco um pouquinho mais aumentado, né? Porque tem um risco de sangramento, tem risco de trombose, né? Então, a gente tem alguns cuidados a mais com esses pacientes, solicita alguns exames, às vezes avaliação cardiológica, né? Reserva sangue para essas cirurgias de coluna. Né? Então, são procedimentos um pouco mais... maiores, né? Às vezes até pode precisar até de leito de UTI, né? Dependendo da extensão da cirurgia, né? Tem cirurgias muito grandes de escoliose, tem cirurgias em pacientes muito idosos, com muitos parafusos, né? Então são cuidados que o anestesista junto com o cirurgião julgam, né? Lá na clínica quem faz é o Dr. Guilherme Piletti, que é ótimo cirurgião. E aí, mas tem toda essa avaliação antes que tem que fazer, né? A gente, claro, tenta de tudo no tratamento conservador até não precisar de cirurgia, mas em alguns casos tem que operar, né? Fratura, tumor, infecção, isso aí é cirúrgico sem dúvida, né? Como é que é, doutora, na cirurgia de mão? É local, é bloqueio, como é que é? Então, tem algumas cirurgias de mão, né? Que quem faz bastante é a doutora Roberta, a doutora Tramontini, né? Então, tem algumas cirurgias de mão que a gente consegue fazer com anestesia local, mais uma sedação profunda ou uma anestesia geral com máscara laríngea, como eu falei antes, tá? Algumas cirurgias a gente precisa bloquear aquele plexo braquial que a gente bloqueia aqui no pescoço pro ombro, a gente bloqueia ele mesmo embaixo da axila para fazer essa região da mão e do túnel do carpo. O túnel do carpo é um procedimento também que pode ser feito com anestesia local pela cirurgiã, a Roberta faz, né? E mais uma sedação profunda, o paciente dorme, é um procedimento super rápido. Verdade.
né? Tá feito. Acorda bem, acorda sem dor, vai para recuperação, fica um tempo estando bem, já pode ir para casa. Tá? Então, procedimentos bem tranquilos, assim, em termos de pós-operatório, né? Assim, na semana passada, a gente fez uma live com um cara muito bacana, o pessoal adorou, né? Que foi o Dr. Senhudo, né? E aí uma pergunta que veio foi a seguinte: cirurgia de Joanete é geral? Eu entendo a anestesia. E a doutora Desirê já anestesiou para o doutor Senhudo. Ele disse que ele faz com bloqueio. Me conta aí desse, como é que é para a cirurgia do pé e tornozelo, como é que é? Quando eu fiz residência uns aninhos atrás, assim, lá em Porto Alegre, eu fiz um estágio com a equipe de anestesia que anestesia o Dr. Senhudo, né? Eu tive o privilégio de assistir a live de você semana passada, né? Legal, né? Foi bom, né? Foi muito legal. E realmente, sim, a gente consegue fazer, tá? O bloqueio para a cirurgia do pé, que se chama o pentabloqueio, tá? Que anestesia os nervos que inervam o pé, tá? E assim, a gente sim tem que fazer uma anestesia, uma sedação, né, no paciente para que ele não fique acordado durante o procedimento, né? E o legal do bloqueio do pé é que o bloqueio do pé, ele dura mais tempo do que a hack, né? Então, ele vai durar mais tempo. E a dor dessa cirurgia da Joanete é uma dor relativamente grande. Então, se tu consegue bloquear essa dor por mais tempo, né? Às vezes tu consegue, inclusive, que o paciente vá ambulatorial para casa. O doutor Senhudo falou na live dele que ele não manda os pacientes ambulatoriais para casa, que ele tenta passar uma noite no hospital, né? É verdade. Para ter certeza do controle da dor, né? Isso. Então, isso tudo depende de paciente para paciente também. A gente não pode, né, acreditar que todo mundo tem a mesma dor. Para tudo, cada paciente sente a dor de uma forma, né? Então, é verdade. Mas dá para fazer bloqueio de pé, que é o pentabloqueio. A gente, hoje em dia, consegue fazer, então, com ultrassom uma vez. O bloqueio de pé não ficava tão bom. É verdade. A gente fazia o bloqueio sem auxílio do ultrassom. Então, às vezes, a gente tinha diferenças anatômicas entre os pacientes que a gente não conseguia ver. Só que hoje, com o advento do ultrassom, a gente consegue ver onde o nervinho está passando. E aí a gente consegue ir lá bloquear. Então, ótimo. Fica muito melhor. Melhorou muito com o ultrassom. Até questionaram aqui, né, estimulador de nervo. Eu acho que agora é ocasional, né? Quando precisa juntar as técnicas, né? Porque, em geral, não é mais... Precisa juntar. Né? Né? Precisa juntar para ter certeza. Maior, até porque, assim, como é a ultrassom mesmo que ele não é uma coisa tão recente, mas assim, não tem estudos multicêntricos, né, que provam. Então, alguns estudos são feitos ainda com o estimuplex. Estimulador. Né? Bom, tem duas perguntas que eu acabei passando aqui, que a gente vai ter que retomar, né? A primeira, tu já leste antes, eu te mandei antes, né, doutora? Fiz 3 artroscopias de ombro, anestesia geral em todas, porque passa tão mal nos... Ela quer saber por que passa tão mal, a Ariane, no pós-operatório, que ela tem muitos vômitos. E aí, sai dessa vez. Então, isso é uma coisa que, assim, ó, existe o risco de náusea e vômito no pós-operatório, tá? É um risco que, inclusive, sim, agora saiu a cada 2, 3 anos sai um guideline, um estudo, né, para que a gente diminua a náusea e vômito no pós-operatório, tá? Mas existem algumas coisas que são importantes, que são o seguinte: a avaliação pré-anestésica vai me dizer se esse paciente já teve uma história de ter náusea e vômito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer profilaxia para essa paciente não ter náusea e vômito, tá? Então, isso é importante. Outra coisa, mulher tem 2,5 vezes mais chance de ter náusea e vômito do que homens. Que é a tristeza, que tem umas que já são mais enjoadas, né? Isso. Não, assim, né? E homem também, tem homem que é mais enjoado já. Mas isso está confirmado. Então, mulher tem mais chance. Mulher jovem também, né? Paciente que não fuma, né? A única coisa que tabagismo, né? Protege.
protege é náusea e vômito, tá? Então, paciente mulher que não fuma, que já teve histórico em outra cirurgia de ter náusea e vômito e que tem cinetose, que anda de carro e fica enjoada, tem mais chance de ter náusea e vômito no pós-operatório. Além disso, a técnica anestésica utilizada também pode aumentar a chance, o uso de opioides, né? O uso de inalatórios, que a gente usa. Nós temos aí 5 minutos, e aí eu vou te fazer... Já? Tu viu como passa rápido? Te falei, é boa a conversa, né? A gente tinha assunto aqui por umas 5 lives, mas enfim, né? Vamos nos ater ao que a gente programou. Aí eu tenho um paciente muito bacana, que sempre acompanha, que é o Guilherme Matevi, que ele diz o seguinte: quais cuidados especiais referentes à anestesia na cirurgia ortopédica no paciente asmático? E aí? Então, o paciente asmático bem controlado, tá? Não tem risco maior nas cirurgias ortopédicas em outras cirurgias, tá? O que significa um paciente bem controlado? Um paciente que não teve infecção respiratória nas últimas 2 semanas, que não precisou usar nenhuma bombinha além das que já faz diariamente, né? Ou seja, não teve nenhuma crise nessas 2 últimas semanas, não precisou usar corticoide por via oral nessas últimas semanas. Então, esse paciente, ele não vai ter um risco maior do que os outros, tá? Desde que, né, seja feito todos os cuidados transoperatórios e ele. Outra coisa importante que às vezes eu falo para os pacientes no pré-anestésico que usam as bombinhas é fazer essa bombinha 30 minutos antes da cirurgia. Isso também auxilia não ter nenhum episódio de broncoespasmo ou laringoespasmo durante a cirurgia. Bom, tá dada a conduta aí, eu acho que o Guilherme entendeu, né? Viu bem aí em detalhes, né? Então nós temos 4 minutos e eu vou te perguntar por que na pandemia as cirurgias estão, as eletivas, né, gente? As urgências não é urgência, tem que acontecer. Por que as eletivas estão suspensas, doutora? Então, assim, num primeiro momento, né, a gente sabe que o paciente com infecção respiratória por Covid, né, pelo coronavírus, ele já tem um aumento de mortalidade caso ele venha a fazer uma cirurgia eletiva, tá? Então, assim, como a gente fica algum tempo sem ter sintomas, ou alguns pacientes são assintomáticos, né? A gente não pode fazer cirurgias eletivas sem ter, né, essa certeza. Depois, outra coisa que é importante é o seguinte: a gente está com um aumento, né, do número de pacientes internados em UTI por causa do coronavírus, né? E esses pacientes que estão internados, eles ficam um tempo grande em ventilação mecânica, precisando de ajuda de ventilador. Para que isso aconteça, os pacientes têm que ser sedados, né? E as medicações que os intensivistas lá na UTI usam para sedar os pacientes são praticamente as mesmas que a gente usa nas nossas cirurgias. Então, por isso que vocês estão ouvindo que está faltando medicações, analgésicos, anestésicos, né? Então, é porque realmente aumentou o número de pacientes internados em UTI, aumentou o tempo que esses pacientes ficam internados em UTI precisando de medicações, né, que mantenham eles sedados, né? E isso tudo faz com que a gente não tenha essa medicação para usar em cirurgia. Tão disponível, né? Você segura para esses casos mais graves, né? Bom, que não sejam eletivos. A equipe de anestesia, né, que está representante aqui, a doutora Desi, é tão boa, no hospital tão bem treinada, que eles entubam todos os pacientes que têm Covid com diagnóstico, que fazem isso muito rápido e muito bem, né? Não que os clínicos ou outros médicos não saibam fazer, mas eles fazem assim com muita presteza. Tu tem 30 segundos para te despedir, e aí eu vou falar assim, ó, agradeço demais, Desirê, por ter aceitado o convite. Foi muito bacana. Vamos fazer outras, né? Dá o teu tchau para a turma e tenta devolver para mim. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, André, pela oportunidade de estar falando hoje aqui. A gente está muito feliz, a equipe de anestesiologia, com essa oportunidade. E quando precisar, a gente está aí. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a ti, Desi, agradeço a toda a tua equipe, né?
pela gentileza aí enfim, que a gente sempre trabalha juntos, alinhados, né? Foi muito bacana mesmo. Vocês sabem aí, se você não sabe, vá no canal da Artrose, tá tudo lá, vai estar até a doutora Desirê no canal da Artrose. Você vai lá, entra, no YouTube, não é aqui no Instagram, procura canal da Artrose, vai me encontrar, e amanhã, meio-dia, vai encontrar a doutora Desirê. Agradeço, enfim, a todos, a ti, Desirê, parabéns, é excelente anestesista, anestesia para nós aqui na nossa clínica nova. E estamos juntos, né? Vamos conversando. Muito obrigado. Boa noite.